boa tarde, pessoal. Voltando agora para continuar títulos e documentos, né? Nesse intervalo aí até me fizeram um pedido para falar sobre ARD e títulos e documentos. Eu nem tenho propriedade para falar disso, né? Embora parece que quando a gente vai ler artigos aí, em cada artigo que vou te contar, né? Deixaria aí o doutor Luciano Benetti Tim de cabelo em pé, horrorizado. Então, a AED é a Análise Econômica do Direito, né? E para quem não conhece, o doutor Luciano Benetti Tim hoje está atuando aí junto ao Moro, foi convocado. E o doutor Moro ele não solicita, né? Convoca, aí atuando em âmbito nacional. Um abraço se tiver aí um aluno ou ex-aluno dele. Bom, acredito difícil cair esse tema também em primeira fase, né? E ainda mais ligado a títulos e documentos. Mas, enfim, eu tinha comentado, né, alguma coisa disso, e aí me pediram para falar um pouquinho mais. Bom, nós havíamos encerrado no 599, né, falando de contrato de locação de coisa móvel, dando aquela dica da regra de competência territorial do Código Civil, né, que em regra do domicílio do devedor, ou seja, de quem tem que fazer o pagamento, por isso a compra e venda com reserva de domínio com previsão de registro na RTD de competência do comprador. E aqui do locador vocês vão lembrar, né, como devedor lá pela fins de escrituração na 6.015. Então aqui já falamos também escritura pública de união, constituição e dissolução de união estável. Vocês devem ter estudado a respeito da união estável no livro E, também no Registro Civil, com a doutora Márcia. Bom, vamos então ao artigo 600 do Código de Normas. O documento remetido via fax somente poderá ser admitido a registro quando tiver por finalidade a autenticação da data. Ou seja, aqui tem uma possibilidade, e aí recomendo também uma leitura do inciso 4º do 490, que fala dessa possibilidade. Essa previsão já é uma previsão antiga, já há mais de uma década que tem essa previsão de recepção de documentos por via fax, né, no estado de Santa Catarina. Só o prazo, que se não me engano era de 5, mudou para 10, não me recordo, mas enfim, há essa previsão que em alguns estados também se repete. Chama atenção, né, pela formalidade dos registros públicos, mas lembre-se que em títulos e documentos, né, em títulos e documentos, ele não é tão formal, tão, digamos assim, cheio de elementos, né, rigorosos como é o registro de pessoas jurídicas. Então, é uma previsão dentro de títulos e documentos que, como já havia dito, faz essa grande distinção do outro cartório. Então, o documento deve ser convalidado, né, no prazo de 10 dias com a apresentação do original, sob pena de nulidade e cancelamento do registro. Veja aqui uma hipótese de cancelamento do registro não prevista expressamente na 6.015. Até bom a gente fazer uma distinção, uma complementação a respeito das hipóteses de cancelamento, que em registro civil, por exemplo, não vai se aplicar o cancelamento a não ser por ordem judicial, né? Já em títulos e documentos, já tem outras possibilidades, como, por exemplo, o documento de quitação, que põe fim, por óbvio, àquele negócio. Uma vez exaurido o negócio jurídico, ou seja, geralmente com termo de quitação, é um documento hábil, né, a ingressar então no títulos e documentos e cancelar, e ser feito o cancelamento daquele registro. Diferentemente também do registro de imóveis, né, que também para o cancelamento exige outros requisitos. Para os títulos e documentos, se ele é um registro de um contrato, exaurido o contrato, se faz o cancelamento dele. Tem a previsão 6.015, e aí aqui a previsão seria na espécie na verdade seria aqui uma espécie de um registro provisório até que o documento original esteja aqui. E justamente essa aqui é a hipótese. É uma peculiaridade, né, do Código de Normas, e são esses os artigos capazes de cair em prova. Porque o examinador, claro, se vocês estão fazendo prova para o Estado de Santa Catarina, ele vai exigir aquilo que geralmente, né, não tem ou não está expresso no Código de Normas de outros estados, ou até aquilo que está regulamentado
e que não vão encontrar previsão na legislação. As provas tendem a ser assim, né? Pegar aquele assunto específico, aquele assunto, aquele tema, né? Que está mais ligado ao Estado. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, que caiu 2 ou 3 questões relacionadas à alienação fiduciária de veículo, porque era um tema que estava ali muito ligado ao Estado do Rio de Janeiro, porque o recurso extraordinário surgiu dali, né? Então, é um tema bem forte no Estado. E isso é uma espécie de padrão nas provas, né? A especificidade tende a cair na prova. Assim como nas provas de São Paulo, quem já fez as provas de São Paulo vai ver aqui, cai muito o código de normas deles, cai muito. Ainda que a matéria seja federal, aqueles artigos, aquela especificidade que não está na norma federal é o que cai. Bom, 601. Na hipótese de evidente falsificação do título ou documento apontado, o oficial, após sobrestar o processamento, encaminhá-lo-á ao juiz corregedor permanente para a adoção das providências extra-registrais. E aí a gente precisa também distinguir, né, porque a redação não é uma redação idêntica ao do artigo 156. Isso é para atrapalhar o candidato, né, quando a gente não tem redação idêntica. A gente sabe como tem que ser feito, né? A gente acaba tendo uma atuação, seja no campo didático ou na prática, mas aí a redação, como tem aquela vírgula, aquele ou, aquele e, tende a cair assim na prova, né? E aí no 156 ele fala o seguinte, ó, podendo o oficial, entretanto, submeter a dúvida ao juiz competente. Então veja que aqui a redação ela dá a entender um caráter impositivo, né? De após sobressar o processamento deve encaminhar ao juiz corregedor. E aqui ele dá um procedimento um pouco diferente, né? Podendo o oficial, entretanto, submeter dúvida ao juízo. Bom, claro que aqui também tem a questão de ser uma evidente falsificação. Na prática isso é bem complicado, porque para se evidenciar uma falsificação a gente precisa ter elementos que possam assim chegar a essa conclusão. Então, o que seria uma evidente falsificação? Digamos, um contrato firmado nesse ano por alguém que, sabidamente, aí já faleceu. Então, trata-se, evidentemente, de uma falsificação. Então, seria o caso aqui. Então, se, pô, já não conheço a pessoa, não sei quem é. Será que ela já faleceu? Será que ela não faleceu? Será que foi ela que firmou, não firmou? Esse reconhecimento de firma aqui, não sei. Então, isso na prática, vai ser mais ou menos assim abordado. Mas lembre-se, então, né, o dever de encaminhar quando for evidente falsificação. Então, dei esse exemplo aí de uma pessoa que já faleceu, então, digamos aí, um jogador de futebol muito famoso que vem a falecer e o contrato com data posterior, ou seja, é uma evidente falsificação. Então, lembrem-se disso, né, de uma pós-datação, né, ou até um documento antidatado para diferenciar essa hipótese na prova. Né? Então, o dever previsto no Código de Normas, evidente falsificação. Né? Possibilidade é quando não é uma falsificação evidente e que aí então ele pode, né, submeter dúvida ao juiz. 602, que é o livro D. A gente falou aqui do indicador pessoal e esse livro é bem importante para o título de documentos. Né? Então, rapidamente. Como o título de documentos não é um registro de folio real, ou seja, ele não vai ter um registro do bem móvel, né, ou do direito, ele é feito um registro com base na pessoa. E aí a importância do indicador pessoal. E aí a gente pode, né, relacionar esse artigo e o indicador pessoal, o livro D, com esses princípios. Né, especialização subjetiva. O princípio da especialização subjetiva ele está ligado à pessoa. Vocês vão identificar esse princípio no Código de Normas, quando ele trata a respeito da averbação em registros de imóveis. Talvez o Dr. Renato tenha abordado esse tema com vocês, porque lá o Código de Normas ele fala em averbação em ato único e que essa averbação em ato único no registro de imóveis, ela não pode compreender especialização objetiva e subjetiva. Né? Ela vai ser uma averbação de elemento subjetivo, ou seja, sobre as pessoas, e outra averbação sobre elemento objetivo, ou seja, referente